Olá, bem-vindo ao nosso treinamento continuado para líderes. E hoje o nosso tema é lidando com as críticas, ou eu poderia dizer melhor, lidando com as fofocas. E o texto bíblico que nós iremos refletir está lá em Efésios capítulo 4, versos 29, que diz o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Bom, todos nós sabemos que nem todas as críticas ou fofocas são sensatas, justas ou corretas, e que até mesmo os críticos que mais amamos e os que possuem mais amor por nós podem até errar de vez em quando. Assim, precisamos desenvolver um mecanismo de filtragem que nos livre de vivermos constantemente debaixo de pressão e angústia. Essa filtragem consiste basicamente em aprendermos a questionar as críticas, as fofocas e os críticos. E quais são elas? A primeira pergunta que devemos fazer quando aparece uma crítica, uma fofoca é: de onde é que surgiu isso? É importante parar para analisar a fonte de onde está surgindo a crítica, a fofoca, entender como é que ela se desenvolveu, para que possamos criar os nossos argumentos ou até mesmo descartar logo de cara aquilo que está sendo dito. Tem muitas pessoas que menosprezam, que não querem saber e que muitas vezes acham interessante nem saberem, mas dependendo do caso, é importante realmente dar uma avaliada na fonte para que possamos desenvolver as nossas argumentações, nossas defesas, até mesmo para poder usar a fonte para quebrar a credibilidade de tudo aquilo que está sendo usado contra nós. O segundo questionamento que podemos fazer quando recebemos críticas ou quando surgem fofocas é: quem falou isso que está sendo dito? É confiável? Quem está espalhando a fofoca ou que está fazendo a crítica absorveu isso de fontes confiáveis? Ele viu? Ou ele recebeu de terceiros? Ou ele sabe de algo que veio de terceiros, que recebeu de outros que não tem certeza? Então, isso aqui é interessante porque tem gente que afirma que viu, afirma que ouviu, mas na verdade ficou sabendo por terceiros que também ouviram de terceiros. E também tem que avaliar o fato se a pessoa que está falando, criticando, fofocando é alguém que não tem prestígio, que é uma pessoa desonesta, que é uma pessoa falsa, mentirosa, ou que apenas não vai com a nossa cara. Porque tem gente que é assim, não vai com a nossa cara e vai logo criticando, fazendo pré-julgamentos. Então, parar para avaliar bem quem está criticando, fofocando, pode dizer muito a respeito daquilo que está sendo dito a nosso respeito. Terceiro, tem certeza que é todo mundo? Porque às vezes fazer essa pergunta é fundamental. Porque os fofoqueiros, os críticos, geralmente gostam de dizer: está todo mundo dizendo, está todo mundo falando. E isso, quando vai ser de fato avaliado, nem é verdade. Como eu já vi muitas vezes na igreja, alguém chegar para mim e dizer assim: olha, está todo mundo dizendo. Eu pergunto: todo mundo quem? Porque às vezes é um ou dois ou três que está sabendo ou que está ciente de alguma coisinha que está acontecendo ou que comentou. Às vezes eu digo assim: tem certeza realmente que é todo mundo? Porque assim, eu não sou tão importante, ou fulano não é tão importante para estar na boca de todo mundo. As pessoas têm outras coisas para fazer. Acho que as pessoas vão ficar se interessando por isso, porque algumas pessoas gostam de fazer um drama, achar que está todo mundo falando a respeito dela. Você tem que às vezes lidar e tratar isso no seu coração. Às vezes não é todo mundo não é todo mundo que sabe.
Não passou no Jornal Nacional, não passou no Fantástico, então, por mim, deixa pra lá. Isso é interessante porque tira de nós um peso, tira a gravidade de muitas vezes que o nosso próprio eu pode criar a respeito daquilo que está sendo dito. A gente tem que ter muito cuidado com esse todo mundo. É fundamental para que não percamos a nossa paz de espírito. E às vezes esse tipo de coisa, às vezes é utilizado por Satanás para quebrar o nosso foco, a nossa direção daquilo que estamos fazendo para Deus. Quarto, tenha sempre em mente que quem conta um conto acrescenta um ponto. Então, quando vem uma crítica, vem uma fofoca, ou quando você fica ciente de alguma situação estranha, sempre entenda que aquilo foi aumentado, ou de uma certa maneira foi mal colocado, porque a realidade nem sempre é pintada da maneira que é para os nossos ouvidos. Quando chega até nós, muitas vezes está muito mudado. Já não é mais a realidade daquilo que realmente aconteceu. E nós, como líderes, precisamos ter esse filtro, precisamos ter essa compreensão para que haja paz no seu coração, para que haja capacidade para discernir a coisa com melhor sabedoria e que não possamos nos deixar inflamar pela situação, porque tem líder, tem pessoas que ficam já irritadas, ficam atormentadas, e isto faz um mal muito grande para a nossa liderança. Então, quando as críticas, as fofocas chegam de maneira totalmente mudadas, tenha calma, paciência, nem tudo que está sendo dito é de fato toda a verdade. Nós precisamos avaliar a fundo para extrair o que realmente é fato. Isso quando for realmente necessário, porque tem críticas e fofocas que são tão absurdas que não vale nem a pena avaliar qualquer coisa. Quinto e último, o que essa crítica significa para mim? Tem certas coisas que nós damos valor e outras nem tanto. Então uma crítica, uma fofoca vai depender do quanto você vê significância naquilo. Tem certas críticas, certas fofocas que são até interessantes nós ficarmos cientes para que possamos mudar alguma coisa em nós, para que possamos avaliar alguma coisa em nós. É importante até porque não podemos ficar também fechados numa bolha sem dar ouvidos àquilo que está acontecendo. Mas não podemos deixar com que isso contamine a nossa alma, contamine a nossa maneira de ver a vida, arranque a nossa capacidade de dar o nosso melhor e assim por diante. Nós temos que saber avaliar o quanto aquilo que está sendo dito pode afetar a nossa vida de bom, porque de ruim o mundo já está cheio. Então, para concluir, não há nada de errado em se escutar críticas. O erro está em acreditar nelas ou rejeitá-las sem qualquer reflexão, sem ponderar o conhecimento de causa do crítico, sua motivação, o conteúdo e o valor da sua crítica. Não há como evitar a avalanche de críticas que nos cercam. Elas certamente virão de todos os lados e precisamos apenas desenvolver um sistema de triagem para poder filtrá-las da melhor maneira para nossas vidas.